meus amigos flarquibaldos e minhas amigas flarquibaldas. Deu Mengão na raça. Deu Mengão na raça. Galera, eu ainda estou lendo aqui um jornal que estampa aqui na capa o nosso zagueiro Léo Pereira, né? Também podemos chamar nesse momento do nosso centroavante Léo Pereira, né? Então eu achei muito interessante aqui, eu fiz questão de comprar esse jornal hoje e mostrar aqui para vocês e compartilhar com vocês a capa desse jornal aqui, que diz o seguinte: Deu Mengão na raça. Então a capa do jornal coloca o Léo Pereira em destaque, cabeceando a bola, e o título Deu Mengão na raça. Galera, isso é muito a cara do Flamengo. Por que eu quis parar para fazer esse vídeo? E para que eu quis mostrar para vocês a capa desse jornal? Isso é muito a cara do Flamengo. Quando a gente não acredita, a gente quer, alguns torcedores, né? A maioria dos torcedores do Flamengo sempre acreditam que até antes do final do jogo, antes de acabar o jogo, tudo pode acontecer. E foi o que aconteceu na vitória de ontem do Flamengo sobre o Corinthians, por 1-0 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Era aquele roteiro improvável, né? Vamos colocar assim. O final do jogo, o desfecho do jogo, foi aquele roteiro inesperado, bem improvável. Ele inicia já de forma improvável. O próprio jogo de ontem do Flamengo, ele iniciou de forma um pouco improvável. Por quê? O Arrascaeta estava escalado para o jogo. O Arrascaeta entra para o aquecimento, né? Minutos antes do time voltar para o vestiário para depois retornar em definitivo para o gramado do Maracanã. O Arrascaeta estava junto com o time, né, titular para o jogo de ontem, aquecendo no gramado do Maracanã. E ali ele sentiu algum desconforto, parece ter sido um desconforto muscular. E para não agravar, ele optou, o departamento médico talvez, né, achou por prudência o Arrascaeta não forçar a barra e não ir para o jogo. Então ali, até mesmo antes da bola rolar, já começou um roteiro diferente para o Flamengo nesse jogo, que foi a não presença do Arrascaeta na partida, devido a esse desconforto muscular. E o desfecho desse jogo foi muito assim a cara do Flamengo, né? Ah, como assim muito a cara do Flamengo? Da forma que foi. Se não der no talento, na tabela, na jogada ensaiada, vai no abafa. Foi no abafa que saiu o gol do Flamengo. E sai de uma forma, cara, muito inusitada. Vale a pena falar mais um pouquinho sobre esse jogo do Flamengo ontem, porque foi muito inusitado a forma que o Flamengo vence o jogo, a forma que sai o gol rubro-negro. Por que inusitado? O Léo Pereira, ele sentiu ali alguma coisa na reta final do jogo e ele pede para sair. Só que o treinador Sampaoli já havia feito as 3 paradas permitidas para fazer as substituições. Então o Léo Pereira, ele ia ficar em campo praticamente como um figurante, só para compor, para o Flamengo não ficar com um a menos naquela reta final do jogo. E o Sampaoli, numa sacada bastante interessante, ele recomenda que o Léo Pereira ficasse lá no ataque, porque lá no ataque o Léo Pereira ia ficar mais parado, ia ficar mais numa única posição ali do campo, sem precisar ficar correndo atrás de atacante, sem precisar marcar. Então o Léo Pereira ia ficar praticamente como um figurante em campo. E o que aconteceu foi, cara, foi maravilhoso. Aquele lance do Cebolinha, no qual ele procura ali um espaço para poder cruzar na área, e o Cebolinha acha o Léo Pereira na área, que cabeceia de forma perfeita. Léo Pereira cabeceou como um grande atacante, cabeceou para o chão, tirando do alcance do goleiro Cássio, e deu a vitória para o Flamengo. Então isso é muito a cara do Flamengo. Repito, muito a cara do Flamengo, porque quando não dá, na forma do talento, vai na emoção, na raça, como diz aqui o jornal Meia Hora. O jornal coloca aqui, deu Mengão na raça. E é exatamente isso. Na parte de dentro também,
Na própria parte de dentro aqui do caderno de esporte do jornal, ele coloca aqui, na base da raça Fla. Rapaz, até interessante esse título aqui. Na base da raça Fla. A galera vai entender. Na base da raça Fla. Então é isso. É muito o que a gente quer. A gente quem? Os torcedores do Flamengo. É isso que a gente quer do Flamengo. Quando não dá no talento, vai na base do coração. Vai na base da raça. Lá em 78, na reta final do jogo também, num cruzamento do Zico, né, num escanteio cobrado pelo Zico, já bem na reta final do jogo mesmo, o Flamengo conquista o Campeonato Carioca de 78, com aquele gol emblemático do Rondinelli. E aquele gol ali sai na base do abafa, do coração, da raça. É isso que a gente quer do Flamengo. Então, só concluir aqui um pouquinho mais, que parece que eu estou falando de qualquer jeito em relação ao gol do Rondinelli. Quem nunca viu, bota aí no YouTube, gol do Rondinelli 78. O Rondinelli vem lá de trás, cara. Ele vem na corrida, sobe pra caramba, em cima da zaga do Vasco, um escanteio cobrado pelo Zico, perfeito também o escanteio cobrado pelo Zico, e o Rondinelli vem no tempo certo, e dá uma testada passando pelo Abel. O Abel era zagueiro no Vasco e consegue vencer o Leão. O Leão agarrava no Vasco naquela época. Então é um belíssimo gol do Rondinelli no título do Flamengo Carioca de 78, um gol marcante, está na história do Flamengo. Quem nunca viu, coloca aí no YouTube, que é maravilhoso de ver aquele Maracanã lotado. E é exatamente dessa maneira. Não estou querendo comparar o gol do Léo Pereira com o gol do Rondinelli, antes que alguém interprete mal o que eu estou falando. Só quero colocar aqui, dar ênfase o quê? No Flamengo, quando não dá na base do talento, é na base do coração, é na base da raça. E ontem a gente viu um pouquinho disso na reta final do jogo. O jogo em si, por um todo, não transcorreu muito nessa base da emoção do Flamengo. Tinha momentos ali do jogo que o Flamengo estava parecendo cansado na partida. Mas já na reta final do jogo, o Flamengo foi atrás do placar. O Flamengo não se entregou. Parecia que eles queriam a vitória a qualquer custo. E aconteceu. Méritos do Sampaoli em ter a sacada de perceber que o Léo Pereira teria menos mobilidade em campo e colocou ele no ataque. Méritos do Cebolinha, que fez aquele cruzamento sob medida para o Léo Pereira. Méritos também para o zagueiro Léo Pereira, que mesmo contundido, ele não se poupou de fazer o movimento. Ele sobe bem, cabeceia para o chão e entregou aquilo que o torcedor espera dos jogadores do Flamengo. Raça, vontade, até o final. Até o final. Só para de se dedicar em campo, só para de se entregar em campo quando o juiz acabar o jogo. Então, o jogo estava valendo, o juiz não tinha encerrado, já estava nos acréscimos e foi muito bacana ver o Léo Pereira fazer aquele gol. Isso é muito da característica do Flamengo. Às vezes, essa característica fica um pouco esquecida. Com esse mesmo elenco do Flamengo, às vezes ela fica um pouco esquecida. Mas aos poucos também, a gente está percebendo que está sendo retomada essa vontade dos jogadores do Flamengo. Então, gostei do desfecho do jogo. O jogo, num todo, foi de um roteiro, né? Como falei no início do vídeo. Foi de um roteiro um pouco estranho. Antes da bola rolar, o Arrascaeta sente algum desconforto muscular, não vai para o jogo. O Flamengo, que já não tinha Pedro, o Flamengo, que já não tinha Everton Ribeiro, ficou um time bastante sem criação alguma, o time do Flamengo ali, tentando com Gerson, Thiago Maia, Gabigol, Pulgar, tentando fazer alguma parte ali de criação, não estava funcionando, e o gol foi um achado, mas foi um achado porque os jogadores não desistiram. O Cebolinha, méritos do Cebolinha achar o Léo Pereira, e muitos méritos do Léo Pereira em estar bem posicionado, fazer um movimento perfeito de cabeçada, como um centroavante de excelência, vencendo o goleiro Cássio. Então, que mais vezes esse Flamengo, que não se entrega em campo, volte a atuar dessa maneira. Que na quarta-feira, na partida contra o Nublense, que o Flamengo precisa dessa vitória pela Taça Libertadores, tenha bastante desse espírito de raça. É isso que nós, torcedores, esperamos dos jogadores do Flamengo. Beleza, galera? Então,
meus amigos flarquibaldos, minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras.